Olá, olá, bem-vindos ao IA 6 Juridiquês, o quadro do canal Conecta Ajuste e conecta você ao futuro do direito. Eu sou Fernanda Soares, promotora de justiça, professora de processo penal e de técnicas de estudo e, claro, uma entusiasta da IA. Oi, Fê, tudo bem? Meu nome é Tiago Simões, sou procurador de Estado, professor de processo civil e, claro, um entusiasta da inteligência artificial. Eu ouvi dizer que hoje a gente tem um tema que interessa inteligência artificial e a magistratura. Qual que é o nosso tema de hoje? Não sei se você viu, Thiago, mas essa semana o CNJ lançou uma nova resolução. Até aí tudo bem ter resolução direta, você pode falar isso para mim, tá bom. Só que essa resolução, Todo ela santo dia, não aguento mais atualizar nossos comos, que é todo santo dia. exato, mas a 654 ela dispõe sobre o processo de vitaliciamento da magistratura. Mas o que eu quero chamar a atenção? Ela coloca expressamente aqui que no curso de vitaliciamento o magistrado vai ter que saber utilizar ferramentas de inteligência artificial. Ela traz não só o destaque que ele tem que aprender sobre ética e o uso, né, das ferramentas digitais, mas ele fala expressamente sobre a necessidade de que os cursos de vitaliciamento, e eu não sei se você sabe, os cursos de vitaliciamento da magistratura, eles duram uma média de 4 meses, podem durar até 4 meses. Acho muito legal. Só para te cortar só um pouquinho, que eu sou procurador, né? Sabe qual foi o meu curso quando eu entrei? Foi, galera, foram um dia, foi um dia, e foi assim, galera, seguinte, a procuradoria é isso, se divide nesses setores, depois a gente vai sortear para onde vocês vão, cada um por si, Deus por todos. Entendi. Não, no MP aqui ele dura um pouco mais, mas assim, eles fazem um período inicial de uns 30 dias, e depois ao longo dos 2 anos do vitaliciamento, eles têm que ficar vindo e ter mais aulas para poder justamente vitaliciar. Lembrando que aqui tem capacitação inteira no MP, então assim, o que está acontecendo na magistratura, você já faz no MP, ó. Exato. E aí, assim, o que que acontece? Agora eles passaram a prever, tô olhando aqui essa resolução, expressamente, então, a necessidade que neste período do curso de formação, que é uma etapa obrigatória do vitaliciamento do magistrado, que eles tenham, então, aulas de inteligência artificial. E por que que eu acho isso super importante? Porque tem gente, Thiago, que ainda resiste ao uso da inteligência artificial. E você está vendo o próprio CNJ incentivar. Então ele está incentivando não só os magistrados de carreira, ao ter feito aquela resolução, estabelecendo limites e parâmetros éticos de como deve usar, como ele já viu que está dando resultado e está agora incentivando o quê? Aos magistrados que acabaram de ingressar na instituição. Eles já vão ingressar tendo que ter aula de IA. Não, é porque assim, a gente fica pensando, né, tem muita gente que é resistente. Aí chega um momento que a pessoa quebra essa resistência em algum momento. Um momento que ela quebra essa resistência, faz um assim, ó, no cérebro. Parece aquele meme, sabe aquele meme do tipo, da Nazaré, tipo, sabe? Porque chega um momento que a hora que você vê o potencial que tem de melhorar a sua vida, de melhorar a qualidade do teu trabalho, no caso do juiz, a gente sabe, né, assim, eu como processualista vou fazer esse momento agora 1000, né. O fim da jurisdição é o quê? Outorgar uma prestação jurisdicional justa, efetiva e tempestiva. Hoje, Sim. com centenas de milhares de processos, é difícil você conseguir colocar os 3, porque às vezes pode ser justa, mas justa acaba demorando, né, então acaba não sendo tempestiva, né. Às vezes consegue fazer uma justa e tempestiva, mas acaba não sendo efetiva, né. Então assim, a gente precisa utilizar as ferramentas que a tecnologia dá pra gente conseguir colocar esses 3 pilares, né, porque é muito difícil. Entendeu? É muito difícil reunir num mundo de processos, é assim, é que você é do processo penal, né, o processo penal ele demora naturalmente, né, então assim Quando não demora, os advogados fazem demorar naturalmente, né? exato, exato, entendeu? Só que assim, eu particularmente sou do cível. Por que que eu sou do cível? Porque eu acho que é mais importante pra mim, ao invés de punir quem cometeu a transgressão, que a pessoa tenha o bem dela de volta, entende? Eu sempre ficava Comigo, ok. não, mas eu ficava pensando no exemplo do penal, tá? Vou ser sacana aqui. Eu achava muito revoltante, por exemplo, num crime de furto, tá? Furtar a casa de uma pessoa, tá? A justiça penal está muito mais preocupada em achar quem furtou, colocar ele, na cadeia, sei lá, dar as penas para ele, do que achar a televisão, do que achar o violão, do que achar as joias que foram furtadas, tá? Porque assim, o centro é punir, o centro não é dar o bem da vida, né, no processo é só fechando esse parênteses, né. E o Silvio é totalmente o contrário, é tipo
vamos, assim, tô nem aí pra quem fez isso, beleza, tudo bem. O que interessa mesmo é pegar tudo aquilo que a pessoa não teve, que ela teve, furtada, vamos colocar assim, tirada da vida dela e dar de volta, né. Então, assim, o poder judiciário tem que entender que é isso, e somente as ferramentas de inteligência artificial, a tecnologia de um modo geral, vai conseguir dar uma prestação justa, efetiva e tempestiva. Mas mesmo no processo penal, as ferramentas de inteligência artificial, elas também ajudam muito, entendeu? Elas vão dar essa agilidade, a gente começa a perceber já isso. Agora, o que eu fico mais satisfeita nesse contexto, Thiago, é ver o próprio CNJ estimulando o uso. Porque o CNJ, quando fez a primeira resolução falando de inteligência artificial, as pessoas ficaram meio receosas se ele iria ou não proibir o uso da inteligência artificial. E a mentalidade do CNJ nunca foi proibir, ao contrário, né, permitiu, claro, colocou vários parâmetros, e aí percebeu que nesse 1 ano após aquela edição da primeira resolução, que tem sido um sucesso, e fala: "Opa, vamos ampliar isso para quê? Que o magistrado já ingresse na carreira, então tenda para o bom". Posso dar um exemplo, assim, que eu acho fundamental e eu acho que vai ajudar muito o poder judiciário, tá? A gente sabe hoje, principalmente no processo civil, que a gente vive um mundo de precedentes. E virou efetivamente um mundo de precedentes vinculantes. Se o STJ e o STF julgou determinada matéria, ninguém julga mais. Não chega recurso especial e não chega recurso extraordinário lá em cima. Não é igual no processo penal que vai surgir um HC e vai todo mundo se desdizer de novo. Mas no processo civil, não. O processo civil tá correndo bonitinho. O grande problema. Cara, hoje o STJ, por exemplo, tem mais de 1000 temas repetitivos já julgados. Como é que o juiz vai saber tudo isso? Não sabe. Por que que a gente não faz então, pensa se cada juiz tivesse um caderno, notebook LM, tá, com os precedentes vinculantes, os temas repetitivos e as repercussões gerais, tá. Assim como nossos alunos têm, né. Exato. Aí toda vez que ele fosse tivesse diante de um tema, tá, ele perguntasse: "Estou julgando esse tema, tem algum tema vinculante sobre isso?" E ele vai falar pra você: "Tem, não tem". E se tiver, ele vai apontar exatamente: "Olha, tem tal, tá aqui. Leia o tema e vê se tá de acordo com o teu caso, se encaixa na moldura fática do teu caso". Olha, em 2 minutos, tá, 2 minutos que ele vai demorar pra fazer isso. Ele já vai matar o processo de uma vez, tá. A gente vai poder, por exemplo, ter mais improcedências liminares dos pedidos, porque ele vai ver, chegou a petição inicial, putz, fala para o estagiário: "Estagiário, pesquisa esse tema para mim, vê se já tem um tema vinculante. Tem tema vinculante? Improcedente liminar. Acabou o processo. Que é mais justo, efetivo e tempestivo do que isso. Tá, mas só uma observação, você falou assim: "Fala para o estagiário". Ele fala para o estagiário, dá a diretriz, mas ele não pode esquecer de sempre Óbvio, ir óbvio, falar com óbvio, o estagiário, né. óbvio. Mas daí eu não preciso falar isso, né. Chega um momento que a gente precisa falar isso, que o cara tem que corrigir o trabalho do estagiário. Olha, Eu entendo. precisa. Ué, cada dia a gente vê um monte de gente culpando a inteligência artificial. "Ah, a inteligência artificial", ué, mas você não validou, você não foi lá olhar? E isso Então me revolta, isso me revolta. e aí também tem gente que culpa o estagiário, fala: "Não, a culpa é do meu estagiário", mas espera aí, quem assina é você, criatura. Então, seja estagiário com auxílio ou não da inteligência artificial, faz necessário que a pessoa, né, que vai assinar, dê uma olhada ali, Sim. né. Não, e eu vejo muita coisa legal. Agora eu vou dar um exemplo no Ministério Público, né. Hoje, para se ter dano moral numa condenação, num processo penal, você tem que ter pedido expresso, e agora a jurisprudência começou a falar que tem que indicar o quanto de beato. Se você não indicar É um quanto, isso, entende? entendeu, eu acho sacanagem, tudo bem, acho sacanagem, mas está pedindo, o STJ tá vindo numa tendência de Então, o pedir isso. STJ está vindo quase que na contramão, ao meu ver, até do próprio Estatuto da Vítima, que vai ser aprovado em breve, aonde a gente tem que ter esse olhar para a vítima e, às vezes, naquele momento que o Ministério Público oferece a denúncia, a gente não tem ainda esse quantum, sabe, já. Ah, mas no dano moral dá pra falar, né. O que eu acho muito incongruente, é porque num processo civil você não exige isso. Você não exige do advogado indicar o quanto, você pode fazer pedido genérico de dano moral. Tá, E mas aí no processo penal você vai ter que fazer o quanto? Não, olha, a gente já foi divagando aqui, né, sim, pode ser. sim, mas a questão era basicamente falar o seguinte: se o cara perguntar, se ele tem ali o assistente com toda a jurisprudência dele, de novo, notebook LM. Por que que a gente tá falando do notebook LM? Porque ele é muito confiado. Porque, assim, diferente das outras inteligências artificiais que tem o risco de dela alucinar e tal. No notebook LM, você alimentou ele bonitinho, entendeu? Com as fontes corretinhas. A partir daquele momento, você vai poder conferir diretamente na fonte. Então, assim, só existe o risco de alucinar e passar se você for preguiçoso, entendeu? E não quiser conferir na fonte. A verdade é essa. E se você não sabe o que é o notebook LM, se está chegando agora aqui no IA sem juridiquês e se deparou direto com esse episódio,
A gente fala o seguinte: volta alguns episódios que a gente não só te explica o que que é o notebook LM, a gente te explica exatamente como ele faz e como você pode construir o seu próprio caderno de precedente que o Thiago está mencionando aqui. Sim, com certeza. E você feito isso, Fê, isso que a gente falou, o promotor já não passaria mais. Eu sei que os seus promotores não passam isso, porque você faz uma capacitação completa, né, no MP do Paraná, né. Então, assim, os seus promotores sabem usar IA e eles melhoram a vida deles constantemente, né. Até porque, assim, de um modo geral, a gente está vendo que a Google está conquistando todos os poderes públicos, né. Então, assim, Tá, o Gemini e o notebook LM têm sido amplamente difundido por aí. não, sim, é na PGE também. Eu estava ensinando um amigo meu semana passada a fazer um caderno que a gente tem autorizações genéricas e específicas de não contestar e não recorrer, né. Isso tem na PGE também, como tem na Advocacia Pública Federal. E ele pegou o Detran, a gente acabou de assumir o Detran na PGE. E eu falei pra ele, falei: "Cara, você sabe?" Ele falou: "Cara, mínima ideia, a gente acabou de pegar". E assim, é uma bomba o Detran, entende. E ele pegou e falou assim: "Cara, faz o seguinte, pra você Tá saber". vendo? Vamos lá, cria um notebook LM. Exato, eu falei: "Cara, cria um notebook LM com todas as autorizações genéricas e específicas, e sempre que você estiver diante de um tema, pegou um processo que você não sabe, pergunta: "Neste processo, tá, esse tema, tem alguma autorização que eu possa já dar efetividade nesse processo e não contestar ou não recorrer?" Entendeu? E o notebook ele vai te falar: "Cara, nesse processo tem", entende? A gente tem que entender que a nossa memória não é infinita e cada dia a mais a gente trabalha com uma infinitude de informações. Então a gente tem que ajudar a nossa memória a trabalhar. Então assim, para que a gente vai ficar decorando tudo, se a gente pode ter uma ferramenta, tá, que pode ajudar a gente a descobrir se tem ou não tem. E usa a memória para o que interessa. Eu adoro falar que inteligência artificial ela é o nosso segundo cérebro. Exatamente. É. Mudou o jeito, né? Eu Mudou o jeito de trabalhar, o jeito de estudar, mudou. Quem está trabalhando no modo mudou até o jeito agora do vitaliciamento. exatamente. Quem está trabalhando do modo antigo, está trabalhando mais e está trabalhando mal. A verdade é essa, né. Bom, Então vamos até encerrar? as perguntinha pra falar hoje, daqui a pouco a gente ultrapassa nosso tempo aqui, Thiago. Então, era isso que a gente tinha para falar. De novo, é sempre um prazer estar aqui com você, Fê, e um grande abraço. Gente, é isso, a gente segue aqui, ó, democratizando então o uso da inteligência artificial e torcendo para que vocês estejam usando cada vez mais. Até o próximo episódio, gente. Tchau.